E aí galera, estamos aqui para mais um vídeo do canal Camarote Esportivo com notícia da Raposa. E a primeira notícia é que o Cruzeiro aproveitou a visita do presidente do Bahia para tratar sobre os jogadores, e Ederson era um dos nomes, né? O núcleo dirigente transitório do Cruzeiro recebeu, na tarde desta segunda-feira, na sede administrativa, o presidente do Bahia, Guilherme Pelitani. Se a primeira conversa foi para tratar sobre experiências de gestão, o segundo encontro marcado para esta terça-feira será de negócios, né? O Super Esportes aí apurou que uma das pautas é o futuro do Ederson, que interessa ao tricolor. Coincidência ou não, a direção de futebol do Cruzeiro também tem na agenda para esta terça-feira uma reunião com César Godoy, que é o agente do Ederson. O staff do jogador busca uma negociação para que o processo seja finalizado e o meio-campista consiga voltar a atuar por outro clube, sem a necessidade de aguardar a audiência, né, que é marcada apenas para o dia 10 de fevereiro ainda. O nome do experiente meia Regis, de 27 anos, do Bahia, foi colocado como uma possibilidade no eventual troca. O Cruzeiro tem que abrir portas para novos jogadores, já que o Ederson cismou que não quer voltar para o Cruzeiro, nem se pagasse aí, ele quer voltar aí a atuar, pelo menos treinar, ele não está nem treinando. Ele tá claro que ele tá no seu direito aí, porque não tá recebendo, mas eu acho muito errado um jogador tão novo assim, tão novo aí, revelado pelo Cruzeiro, fazendo feio assim, já com 20 anos, vai ter lá nos seus históricos, já processou um time. Vai pegar ruim aí pro Ederson, como pegou pro Fabrício Bruno, que teve a proposta retirada aí do Bragantino por causa de processo contra o seu atual clube. O nome do experiente meia Regis, de 27 anos, do Bahia, foi colocado como uma das possibilidades no eventual troca, mas como ainda não há tratativas de fato, clube e staff avaliam internamente que é prematuro projetar qualquer tipo de acerto neste momento, ou seja, está muito cedo ainda para qualquer acerto oficial. Ederson não se comparece aos treinos do Cruzeiro desde o dia 9 de janeiro, cara, quando faltou aos trabalhos sem dar qualquer justificativa ao clube. Os detalhes do processo se tornaram públicos e, desde então, ele realiza atividades como um profissional de preparação física contratado pelo seu staff. Ederson, de 20 anos, tem 60% de direitos econômicos ligados ao Cruzeiro, que pagou ao todo 1,25 milhões ao Desportivo Brasil de São Paulo. O contrato firmado em julho de 2019 é válido até agosto de 2023. Esse 1,25 milhões eu não sei se foi à vista, cara. Eu acho que o Cruzeiro está parcelado. Se não me engano, o Cruzeiro pagou 2 ou 3 parcelas desse dinheiro e não terminou de pagar ainda. Vai ter processo futuramente aí do Desportivo de Brasil ao Cruzeiro, né? O Cruzeiro também vai tentar a cartada final com o São Paulo para finalizar a contratação, né, do Everton Felipe. Já mais um jogador aí que pode chegar ao Cruzeiro. O Cruzeiro busca destravar os pontos da negociação com o São Paulo e confirmar a contratação do meia Everton Felipe por empréstimo de uma temporada, para que o jogador possa participar das atividades do clube já neste começo do Campeonato Mineiro. As questões passam pela divisão no pagamento do salário do jogador entre Cruzeiro e São Paulo, segundo apurou o Globoesporte.com. O clube joga as últimas cartadas, né, para finalizar o negócio e busca uma composição que caiba no bolso cruzeirense. Tanto a parte do jogador como a do clube mineiro negociam os pontos que travam o negócio, né? Ou seja, o salário. São Paulo já liberou o jogador. O diretor de futebol do clube mineiro, Ocimar Bolicenho, se mostrou confiante em acertar a contratação do jogador, que deve sim, né? Ele falou: queremos que venha, estamos falando com o São Paulo assim. Assim, faltam poucos detalhes. As tratativas com o São Paulo não se acertam, mas estão muito próximas de acontecer. Acredito que ele possa vir, disse o dirigente em entrevista à TV Horizonte. Ocimar Bolicenho detalhou a situação do negócio. Segundo ele, a negativa de Trellis é que travou as negociações, já que a negociação envolvia 2 jogadores e não um, ou seja, o Cruzeiro teve que reiniciar a negociação para envolver apenas um jogador, né? O atacante do Grêmio e outro jogador que reduziu a salário aí e pode ainda fechar com o Cruzeiro. Eu tô falando do Léo Chu, né? Ao fechar a contratação de empréstimo do lateral direito Orejuela, o Grêmio pagará 150 mil euros e ainda se comprometeu a ceder ao Cruzeiro 2 jogadores até o fim do ano. O primeiro escolhido foi o volante Machado, né, de 23 anos, e o segundo será de ataque. Esse segundo jogador deve ser o Léo Chu, de 19 anos, da equipe de transição do Tricolor, inicialmente descartado pela alta pedida salarial. Pode voltar aos planos da Toca da Raposa, parece que ele repensou 2 vezes, né? Nas primeiras conversas, os salários exigidos pelo agente de Léo Chu surpreendeu o Cruzeiro. Os vencimentos de 10 mil no Sul saltariam para 60 mil em BH,
Que isso, cara? O cara recebe 10 mil lá e quer receber 60 mil aqui? Deve estar achando que o Cruzeiro é palhaço, né? As negociações só evoluíram nas últimas horas, a partir do recuo do jogador. Foi o que evoluiu o diretor de futebol do Cruzeiro, Ocimar Bolicenho, durante entrevista ao programa aí do Horizonte Esporte, da TV Horizonte. Eu já tive a primeira conversa com o representante dele. O representante dele me fez uma pedida absurda por um jogador que sequer foi promovido pelo próprio Grêmio, né? E de ponto a gente já disse que não. E já conversamos outras 3 vezes, né? A conversa está muito mais próxima daquilo que pode acontecer. Então, o Léo Chu pode vir. Pode, ele é um dos nomes em que a gente está estudando do Grêmio e pode, né, a gente ter direito de escolher mais um. Ele explicou. O Léo pode ser sim esse jogador. É um jogador apenas de 19 anos, é um jogador que está em transição, não é um jogador que que firmou aí com o Portaluppi por enquanto, né? Então o Léo pode vir. Pode. Ele é um dos nomes em que a gente está estudando do Grêmio, porque a gente tem direito a escolher mais um, explicou o Bolicenho. Natural de Porto Alegre, formado no Grêmio desde os 10 anos, Leonardo Alves Tchu Franco, o Léo Tchu, destacou-se na Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2019. Marcou 2 gols em 6 jogos e teve boas atuações. Canhoto, o atacante, tem como principal característica a velocidade e o drible, né? Em toda a temporada passada, ele marcou 6 gols em 33 partidas pelo time de Sub-19, Sub-20 e Sub-23 do Grêmio. No momento faz parte do time de transição e não está nos planos de Renato Gaúcho para a equipe principal do Tricolor. Não tem espaço para ele. Eu tenho que admitir que eu nunca ouvi falar assim, não acompanho o Léo Chu, nunca tinha ouvido falar dele até o momento que ele apareceu na mira do Cruzeiro, assim como o Machado, né? O Machado que se já apresentou à torcida e vestindo a camisa celeste, né? O segundo reforço do Cruzeiro para 2020, confirmado, o volante Machado, ainda não foi oficialmente aí, né, apresentado, mas já se apresentou à torcida como camisa celeste. O jogador já está em BH e o seu empresário, Neco Cine, postou a imagem da assessorando aí ele no Instagram, né? Machado foi envolvido na negociação do Cruzeiro com o Grêmio para ter o lateral direito Orejuela. Todos sabem aí, valor e tudo, acabei de explicar. Logo promovido ao time principal em 2017, atuando 5 vezes no Brasileirão e 2 pela Primeira Liga. Machado aí é um jogador que eu não tinha muito conhecimento, como o Léo Chu, não tinha conhecimento nenhum. Fui começar a ter conhecimento desse jogador a partir do momento que ele apareceu na lista do Cruzeiro. Os olheiros do Cruzeiro devem ser bons ou muito ruins. Depende do que o jogador vai jogar aí no Cruzeiro este ano, né? O Machado foi emprestado pelo Grêmio para o São José do Rio Grande do Sul, onde jogou 27 partidas pela equipe do interior. Foi aí que o Cruzeiro, né, acabou observando ele, talvez. Não faço a menor ideia se o Cruzeiro está querendo um jogador apenas para repor um elenco com peças baratas ou está pesquisando mesmo sobre o jogador, sobre o olheiro dele aí, para que sim ele possa ser importante no Cruzeiro nessa Série B, que acredito que o Cruzeiro, infelizmente, cara, lá no fundo, infelizmente, será campeão da Série B. Não queria isso aí, mas é melhor do que ficar em segundo lugar na Série B. Eu não queria esse título da Série B nunca para o Cruzeiro, né? O Fred e o Cruzeiro não se acertam em primeira reunião, mas tendências é que a rescisão seja definida até o fim da semana, né? Acabou sendo um desfecho a reunião entre os diretores do Cruzeiro e os representantes do atacante Fred. As partes debatem qual a melhor saída para o futuro do atacante, que não aceitou reduzir os salários ao nível que os novos gestores da Raposa estavam dispostos a pagar. Há uma tendência pela rescisão, mas não há acordo sobre qual forma ele seria feita, né? É um negócio que o Fred, cara, aceitou diminuir o salário dele pela metade, cara. Pela metade, mas a metade que o Fred estaria disposto a diminuir ainda é muito acima do teto salarial do Cruzeiro. Aí você se pega, o Fred vai pro Fluminense. O Fluminense foi muito esperto, cara. Uma jogada muito boa do Fluminense, tem paciência. Por que o Fluminense iria colocar dinheiro na mesa para contratar o Fred? Não tem motivo nenhum. Se o Fred mesmo faria o trabalho sujo, se ele mesmo desvincularia do Cruzeiro aí e acabaria indo pro Fluminense de graça, cara. O Fluminense não precisou fazer nada. Todo mundo esperava a proposta do Fluminense aí para o Fred, pagando salários. Não, o Fred mesmo vai lá, vai se livrar do Cruzeiro. O Fluminense não teve que fazer trabalho sujo nenhum aí para que ele possa aí sair do Cruzeiro. O Fred deve sair. E vou citar aqui, né, a reportagem apurada que o Fred até aceitou diminuir os vencimentos,
mas não da forma como o Cruzeiro esperava. Para se ter uma ideia, ainda que o Camisa 9 aceitasse reduzir metade do salário, ficaria muito distante do clube. Celeste poderia arcar neste momento de crise financeira. Neste domingo, Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, afirmou que só aguarda a rescisão oficial do atacante com o Cruzeiro para iniciar as tratativas. Fred é um sonho antigo dos cariocas. Ele ressaltou que o tricolor também trabalha com os pés no chão dentro da sua realidade financeira, admitiu um interesse no Camisa 9. Sem dúvida, né, a realidade financeira aí do Fluminense é muito melhor que a do Cruzeiro. Com perfil ofensivo, o volante Adriano espera deixar boa impressão em estreia pelo Cruzeiro. Aí, a oportunidade que ele esperava, ele citou em entrevista. O Adriano é um jogador jovem, né, que já foi relacionado no ano passado, apenas relacionado, não jogou. E agora vai ter a oportunidade. O Cruzeiro precisava disso, cara, dessa empolgação de jovem, de querer mostrar serviço. Diferente de muitos aí que já tem a vida ganha, o Adriano tá começando agora. É um jogador com potencial, é um jogador aí que vai ser titular contra o Boa Esporte nessa quarta-feira. E o Cruzeiro tava precisando disso, da empolgação do Adriano. Cara, vai ser legal ver ele em campo, vai ser legal ver o Wellington, o Popó, todos os jogadores da base aí no Cruzeiro este ano. Vai ver, o Cruzeiro vai render muito dinheiro com esses caras da base, vai revelar. O Cruzeiro neste ano vai aprender a dar valor à garotada da base, para que o ano que vem aí a garotada da base continue sendo utilizado de forma aí mais recente, né? Com mais vezes aí utilizando eles. Falando em contratação, o Cruzeiro oficializa João Lucas e marca a apresentação do lateral para a terça, né? Essa terça aí de tarde, né? Lateral João Lucas, de 28 anos, primeiro reforço do clube para a temporada. O jogador será apresentado na tarde de terça-feira na Toca da Raposa 2. João Lucas rescindiu seu contrato com o Ceará para acertar com o Cruzeiro. Anunciado pelo Vozão em meados de 2018, ele tinha um vínculo até 2020. O lateral atuou em 60 partidas pelo clube e marcou um gol. Era um jogador titular pelo Vozão, eu não entendi ele, né? Ele preferiu ficar na segunda divisão, ter oportunidade no gigante Cruzeiro, do que continuar no Vozão. Eu não acredito que o Ceará busque por títulos importantes esse ano, tanto quanto o ano que vem. Eu não vejo o Ceará brigando no topo da tabela de um Campeonato Brasileiro. Agora o Cruzeiro, que é um clube até mesmo aí, né, de mais porte, de mais títulos, pode sim ganhar a Série B. Ano que vem é o grande favorito para a Série B. E ano que vem volta aí a disputar títulos aí, caso não tenha alguma crise maior financeira do que está acontecendo aqui no Cruzeiro. Finalmente eu vejo que o Cruzeiro parece estar andando para frente, não para trás, como nos últimos dias. Então é isso, galera. Gostaram do vídeo? Deixa aquele like, se inscreva no canal. Se não for inscrito, né? Se ativa aquele sininho para não perder nenhuma notícia do canal. Estamos de volta aí com tudo e na ativa. E até o próximo vídeo do canal Camarote Esportivo.